recusei cuidar do meu sobrinho depois de quebrar a perna. Mas isso não impediu minha irmã e o marido dela de deixarem o filho comigo e irem fazer uma viagem romântica por 2 semanas. Eles acham que tá tudo bem, afinal ele não é mais um bebê. Então, eu tinha tido um dia até bom. Fui ao salão no centro da cidade para arrumar o cabelo. Nada muito chique, só uma parada e umas camadas em volta do rosto. Eu vim adiando as semanas por causa do trabalho, mas finalmente encaixei um horário. Saindo de lá, me senti outra pessoa, apesar das nuvens cinzentas pesadas que prometiam mais neve. Meu nome é Mônica, a propósito. Tenho 30 anos e trabalho como gerente de projetos numa firma de marketing. Não é o emprego mais glamouroso do mundo, mas paga as contas e eu me saio bem nele. Moro sozinha num apartamento de um quarto no lado leste da cidade. Minha situação familiar é complicada. Tenho uma irmã mais velha, Diane. Ela tem 35, é casada com o Greg, e eles têm um filho, Tyler. Ele tem 6 anos e é cheio de energia. A Diane sempre foi a filha de ouro da família. Meus pais, Robert e Ellen, nunca esconderam que ela era a favorita. Na infância, ela ganhava o quarto maior, os melhores presentes de Natal, toda a atenção. Eu me acostumei, mas às vezes ainda incomoda. Enfim, voltando àquele dia de inverno. Eu estava andando de volta para casa depois do salão, admirando meu reflexo nas vitrines. As calçadas estavam escorregadias por causa da neve derretida, mas eu não estava prestando atenção. Grande erro. Num segundo eu estava andando, no outro, voando pelos ares. Meus pés deslizaram e eu caí com tudo no meu lado direito. A dor foi imediata e intensa. Meu Deus, você tá bem? Uma mulher correu até mim, a testa franzida de preocupação. Tentei me levantar, mas assim que apoiei peso na perna direita, senti uma dor intensa, como uma pontada ardente. Acho que machuquei minha perna, foi o que consegui dizer, com a voz falha. Não se mexe, disse um homem que também tinha parado para ajudar. Acho que pode estar quebrada. A mulher se apresentou como Liz e o homem como Dave. Eles se ofereceram para me levar ao hospital, o que foi uma salvação, porque eu não teria a menor condição de andar ou pegar ônibus. No hospital, tiraram raio-x na hora. O médico confirmou o que eu já suspeitava, fratura limpa na tíbia, logo abaixo do joelho. Você vai precisar engessar, ele me disse, apontando pro raio-x, e vai ficar sem apoiar o pé por umas 6 a 8 semanas. Eles colocaram primeiro uma tala, depois o gesso, foi um processo desconfortável, mas me deram analgésicos que amenizaram um pouco. Quando terminaram, olhei pro meu novo acessório branco e pensei, isso vai complicar minha vida. O hospital chamou um táxi para me levar para casa. Subir até meu apartamento no 3º andar foi um desafio usando as muletas, mas consegui, suando e exausta. A primeira coisa que fiz ao entrar foi ligar pro trabalho. Mônica, o que aconteceu? Perguntou minha chefe, Sarah, quando expliquei. Escorreguei no gelo e quebrei a perna, respondi, tentando parecer mais animada do que eu me sentia. O médico disse que vou ficar fora de combate por um tempo. Não se preocupe com o projeto Jenkins, Sarah me tranquilizou. A gente cuida disso. Só foca em melhorar. Aquilo foi um alívio. Pelo menos o trabalho não seria um problema. Depois de desligar, olhei para o meu apartamento e percebi como as próximas semanas seriam difíceis. Tudo parecia subitamente longe e inacessível. Até pegar um copo d'água era um desafio. Equilibrando-me numa perna só, tentando não cair, tentei fazer algo para jantar, mas ficar em pé no fogão era exaustivo. Acabei comendo os biscoitos com queijo antes de desabar no sofá. Foi então que lembrei que deveria avisar meus pais sobre o que aconteceu. Liguei, mas ninguém atendeu. O de sempre. Mandei uma mensagem, oi, só para avisar que escorreguei no gelo hoje e quebrei a perna. Vou ficar de gesso por 6 a 8 semanas. Eu não esperava muita resposta. Meus pais nunca foram do tipo carinhoso, pelo menos não comigo. Mas achei que devia informá-los. Cerca de 20 minutos depois, meu celular vibrou com a resposta da minha mãe. Mônica, você é sempre tão desatenta e desajeitada. Isso acontece quando não presta atenção por onde anda. Não podemos visitar agora porque estamos ocupados com a reforma da casa da Diane. Tente ser mais cuidadosa da próxima vez. Senhor, você está bem? Senhor, precisa de alguma coisa? Só culpa e desculpas esfarrapadas. Joguei o celular pro lado, segurando as lágrimas. Não sei por que esperava algo diferente. Eles sempre foram assim, frios, indiferentes, rápidos em criticar. Mas ainda doía. Com esforço, fui até o banheiro, escovei os dentes e me ajeitei para dormir.
Deitada, olhando pro teto, tentei afastar os pensamentos ruins sobre a família. O dia seguinte seria outro dia, e eu daria um jeito. Eu sempre dou. Acordei na manhã seguinte com o telefone tocando sem parar. Minha perna latejava, mesmo com o analgésico, e eu tateei o celular no criado mudo. Era Diane. Maravilha. Exatamente o que eu precisava. Ela nem se deu ao trabalho de dizer um oi. Mônica, a nossa casa tá em reforma, então vou levar o Tyler pra ficar com você hoje. Pisquei, ainda meio dormindo. Diane, eu quebrei a perna ontem. Tô de gesso. Virei com dificuldade na cama, tentando me sentar. Mamãe comentou algo sobre isso. O tom dela, totalmente desdenhoso, me fez ferver por dentro. Mas não é grande coisa. Você não precisa de 2 pernas boas para tomar conta de uma criança. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tá falando sério? Eu mal consigo me locomover no meu apartamento. Deixa de drama. Ninguém tá pedindo para você jogar bola com ele nem nada. Só fica com ele, faz ele se divertir. E cozinha as refeições. Você sabe que ele só come comida caseira. Cozinhar. Quase gritei. Diane, eu não consigo nem ficar em pé no fogão. É doloroso só ir ao banheiro. A anestesia passou e minha perna tá doendo muito. Deus, como você é egoísta. Ela soltou e desligou. Fiquei olhando pro celular, sem acreditar. Isso era baixo até pra Diane. Ela sabia que eu normalmente cuidava do Tyler pra ela. Da última vez que ele esteve aqui, desenhou na parede da minha sala com caneta permanente, esvaziou um vidro de detergente no chão da cozinha para ficar escorregadio como gelo e tentou dar descarga nas minhas joias para ver se sumiam. E isso quando eu tava com as 2 pernas funcionando para correr atrás dele. 15 minutos depois, meu celular tocou de novo. Era minha mãe. Mônica, começou com a voz de reprovação que usava na minha infância. Como você pode se recusar a ajudar sua irmã? Ela precisa de alguém para cuidar do Tyler. Eu a interrompi. Mãe, cê tá se ouvindo? Tô em casa com a perna quebrada. Eu fisicamente não posso correr atrás de um menino de 6 anos. Agora você só dá desculpas. Você é perfeitamente capaz de cuidar de um garotinho, mesmo com a perna quebrada. Eu estava cansada e com dor. Mãe, vou ficar de molho por pelo menos um mês. Por favor, não me ligue mais com esses pedidos. Desliguei antes que ela respondesse e pus o celular no silencioso. Eu precisava de paz. Com muletas, me arrastei até a cozinha. Levei uns 20 minutos para fazer um chocolate quente. Enquanto bebia, não consegui evitar me sentir triste. Nenhum deles perguntou como eu estava ou se eu precisava de algo. Só ligaram para pedir favor. Naquele fim de tarde, a campainha tocou. Fui devagar até a porta, já esperando ver a Diane lá com o Tyler, determinada a me forçar a ficar com ele. Mas, olhando pelo olho mágico, vi meus amigos Raquel e Geis. Abri a porta, confusa. O que vocês estão fazendo aqui? Raquel pôs as mãos na cintura. Ficamos sabendo pela Sara do trabalho que você quebrou a perna ontem. Por que não avisou a gente? Fiquei sem graça. Não quis incomodar vocês com meus problemas. Incomodar a gente? Geis parecia indignada. Somos seus amigos, Mônica. É para isso que servimos. Por um segundo, achei que estavam bravos, mas vi um sorrisinho nos lábios da Raquel. Elas entraram, cheias de sacolas. Trouxemos comida suficiente para uma semana, Geis anunciou, indo direto para minha cozinha, tudo pronto ou só precisando esquentar. Fiquei sem palavras enquanto via as 2 lotando minha geladeira com sopa, tortas, sanduíches e saladas. Vocês não precisavam fazer isso, eu disse, com a voz embargada. Cala a boca e senta aí, ordenou Raquel, mas num tom suave. Também vamos limpar seu apartamento. Então, sentei no sofá com a perna para cima enquanto elas passavam o aspirador, tiravam pó e limpavam meu banheiro. Depois, pedimos pizza e assistimos a um filme juntas. Foi a melhor noite que tive em muito tempo. Quando foram embora, perto da meia-noite, Raquel me abraçou com cuidado. Liga pra gente se precisar de qualquer coisa. Sério, qualquer coisa mesmo. Não vai bancar a durona, hein? Geis completou. Depois que saíram, fiquei ali, no meu AP limpinho, cercada pelo carinho delas, e percebi algo. Minhas amigas eram mais família pra mim do que a minha própria família jamais foi. A semana seguinte passou devagar.
Minha perna estava se recuperando, mas eu ainda não conseguia andar direito, nem mesmo dentro de casa. Eu estava ficando melhor com as muletas, mas vivia derrubando as coisas e me irritando. O trabalho foi compreensivo, me deixando fazer o que desse de casa. Minhas amigas sempre me procuravam, às vezes traziam mais comida ou vinham só para me fazer companhia. Minha irmã e meus pais não ligaram mais, o que foi um alívio. Pensei que talvez eles tivessem entendido o recado. Me enganei. Exatamente uma semana depois do primeiro telefonema da minha irmã, o celular tocou com o número dela. Contra meu bom senso, atendi. Oi, Mônica. Ela parecia animada, o que já me deixou com o pé atrás. Diane, eu disse, neutra. Então, eu e o Greg vamos comemorar nosso 10º aniversário de casamento semana que vem, ela disse toda feliz. A gente decidiu ir para as Maldivas por 2 semanas. Não é incrível? Parabéns, murmurei, sem saber por que ela estava me contando isso. Deve ser legal. É, vai ser incrível. Bom, a gente vai domingo e decidimos não nos incomodar com babá. Como você tá em casa mesmo, você pode ficar com o Tyler pelas 2 semanas que a gente vai viajar. Quase deixei o celular cair. O quê? Diane, eu ainda tô com a perna quebrada. Não tô em casa de boa. Tô me recuperando de uma lesão séria. Ah, qual é? Já faz o quê? 2 semanas. Você tá bem. O Tyler não é bebê. Só precisa de refeições, um pouco de entretenimento e um lugar para dormir. Não, falei firme. Não posso. Desculpa, mas fisicamente não consigo cuidar de um menino de 6 anos agora, muito menos por 2 semanas inteiras. Ela explodiu. Sua egoísta desgraçada. Fica aí deitada sem fazer nada enquanto eu preciso de ajuda. Você sempre foi preguiçosa, mas isso é um novo patamar, até pra você. Fiquei chocada com a raiva dela. Diane, eu literalmente quebrei a perna. Por que vocês não pedem para os nossos pais cuidarem dele? Eles estão ocupados supervisionando a reforma da nossa casa, ela rosnou. Não podem cuidar do Tyler. Foi então que tudo se encaixou. A reforma era mais importante do que eu, filha machucada. E agora era mais importante do que o neto também. Fazia sentido. Me desculpa, Diane, mas não posso te ajudar, repeti, firme. Vocês precisam achar outra pessoa. Você tá estragando tudo. Ela gritou. Já compramos os pacotes da viagem. O problema não é meu, respondi, e desliguei antes de ouvir mais. Logo depois, o celular começou a vibrar com várias mensagens dela. Você vai estragar nossa viagem de aniversário. Não tem reembolso em cima da hora. Por que tá sendo tão egoísta? Não respondi nenhuma. O que eu podia dizer? Ela não ia ouvir. 1 hora depois, minha mãe ligou. Pensei em ignorar, mas resolvi acabar de uma vez. Alô? Mônica, a voz dela é estridente de raiva. O que há de errado com você? Como pode fazer isso com a sua irmã? Na semana seguinte, recebi uma ligação da minha tia Linda, irmã da minha mãe. Sempre fomos próximas, mas não falamos muito porque ela mora do outro lado do país. Mônica, querida, acabei de saber pela sua mãe que vocês não estão mais se falando. Ela diz que você foi muito egoísta. Suspirei. Deixa eu adivinhar, ela não contou que eu quebrei a perna e ninguém da família veio me ver? Houve uma pausa. Você quebrou a perna? Contei tudo a ela, o acidente, a resposta fria dos meus pais, as exigências da Diane para eu cuidar do Tyler, e, por fim, o confronto na minha porta. Ah, Mônica, tia Linda disse quando terminei. Sinto muito. Sua mãe só falou para todo mundo que você se recusou a ajudar sua irmã sem motivo. Agora isso muda tudo. Pois é, respondi. Não me surpreende. Vou fazer questão de contar a história real pro resto da família, ela prometeu. Não que você deva se preocupar com a opinião deles, mas não suporto ver sua mãe espalhando mentiras. Obrigada, tia Linda. Fico grata. Depois que desligamos, fiquei na varanda vendo o sol se pôr. Pensei em como tudo tinha mudado em 2 meses. Sim, eu quebrei a perna, mas de certa forma aquele acidente me libertou. Me mostrou quem realmente se importava comigo e quem não. Depois da conversa com a tia Linda, senti um alívio. Não que eu ligasse muito para a opinião de parentes distantes, mas era bom saber que alguém falaria a verdade por mim. As semanas foram passando, e minha recuperação foi constante. A fisioterapia com Marcos era o ponto alto da semana. Ele me pressionava bastante para eu evoluir, sem passar dos limites.
No fim do segundo mês após o acidente, eu já andava só com uma leve mancada. O médico disse que eu podia voltar ao trabalho, mas ainda devia pegar leve nas escadas. Meu primeiro dia de volta ao escritório foi mais emotivo do que eu esperava. Minha mesa estava decorada com placas de bem-vinda de volta e a Sara organizou uma pequena festinha com um bolo escrito bem-vinda de volta, manquinha, em glacê azul. Sentimos sua falta por aqui, disse a Geis, me dando um abraço cuidadoso. A Raquel me entregou um café. O escritório não é o mesmo sem você reclamando do café horrível da sala de descanso. Eu ri. Pois continua horrível. Retomar a rotina de trabalho me fez bem. O projeto Jenkins tinha sido finalizado sem mim, mas havia novos desafios e eu estava empolgada para mergulhar neles. Ficar em casa tanto tempo me fez perceber quanto eu realmente gostava do meu trabalho. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da tia Linda. Acabei de almoçar com sua prima Emma. Contei tudo para ela. Ela manda beijos e disse para você ligar quando puder. Recebi mais mensagens assim nas semanas seguintes. Vários parentes entrando em contato, pedindo desculpas por terem acreditado na história dos meus pais, oferecendo apoio. Era legal, mas também estranho. Eu via essas pessoas só a cada alguns anos nos encontros de família. A opinião delas, embora fosse bem-vinda, não mudava meu dia a dia. O que realmente importava eram os amigos que estiveram presentes quando precisei. A Raquel e a Geis foram meu porto seguro, mas outras pessoas também se esforçaram. Meu vizinho, o Sr. Shen, começou a trazer compras de mercado uma vez por semana. Uma amiga da faculdade, Alicia, que mora longe, mandou pacotes de presente. Até o barista da cafeteria guardou meu muffin preferido quando finalmente consegui ir até lá, mancando. Numa noite, cerca de 3 meses depois do acidente, eu estava jantando com a Raquel e a Geis no meu apartamento quando a Raquel perguntou: Você teve mais notícias dos seus pais ou da Diane? Balancei a cabeça. Não, desde que bloqueei o número deles. A tia Linda diz que eles ainda falam mal de mim para quem quiser ouvir. Isso te incomoda? Geis perguntou, suave. Pensei bem. Não tanto quanto eu imaginei que incomodaria. É como se, depois que aceitei que eles nunca vão mudar, não doesse tanto. A Raquel ergueu o copo. Um brinde aos parentes tóxicos. Que fiquem bloqueados para sempre. Rimos e brindamos naquela noite. Quando elas foram embora, fiquei na varanda olhando as luzes da cidade. Minha perna estava se recuperando bem, só doía quando eu forçava muito ou quando estava para chover. A dor física estava sumindo, e, surpreendentemente, a dor emocional também. Por anos eu tentei conquistar o amor e a aprovação da minha família. Sempre aceitava ficar de babá quando a Diane pedia, ouvia as críticas da minha mãe calada, aceitava ser a segunda opção perto da minha irmã. Quebrar a perna me obrigou a dizer a não pela primeira vez, e isso mudou tudo. À medida que a primavera deu lugar ao verão, abracei a nova liberdade. Entrei num clube de leitura que se reunia às quartas à noite, algo que eu não podia fazer quando vivia à disposição da Diane para cuidar do Tyler. Me inscrevi num curso de culinária de fim de semana, voltei a namorar, e até planejei uma viagem sozinha pro litoral, no outono. De vez em quando, eu pensava no Tyler. Ele é só uma criança no meio de tudo isso. Espero que meus pais pelo menos estejam sendo gentis com ele enquanto o cuidam. Talvez um dia, quando ele for mais velho, a gente possa ter um relacionamento só nosso, sem a interferência dos pais dele. Eu ia gostar disso. Numa manhã de sábado de julho, quase 6 meses depois do meu acidente, eu estava na feira da cidade quando achei ter visto a Diane na multidão. Meu coração disparou por um segundo, mas depois a mulher se virou e não era ela. Fiquei surpresa de perceber um certo desapontamento. Uma parte de mim queria que fosse ela, que talvez tivesse mudado, que quisesse me pedir desculpas. Mas era pouco provável. Pessoas como minha irmã e meus pais dificilmente admitem que estão erradas. Provavelmente vão morrer acreditando que eu sou a egoísta que os prejudicou. E tudo bem. Não posso controlar o que pensam ou dizem de mim. Só posso controlar minhas ações e escolhas. Naquela noite, saí para jantar com amigos em um restaurante novo no centro. Enquanto olhava ao redor da mesa, aquelas pessoas que genuinamente se importavam comigo, que apareceram quando precisei, que respeitavam meus limites, que me amavam pelo que eu sou, me senti verdadeiramente grata. 2 semanas depois, a tia Linda ligou com novidades. Sua mãe tá contando pras pessoas que você procurou ela pedindo reconciliação, mas ela se recusou. Eu ri. É bem criativo. Ainda nem desbloqueei o número deles. E imaginei, disse ela. Como você tá? De verdade? Tô bem, falei, percebendo que era verdade. Melhor do que estive em muito tempo.
Depois que desliguei, fiz mais um chocolate quente, meu conforto preferido, e me sentei no sofá com um livro. Minha perna estava quase totalmente curada, só com uma leve rigidez de vez em quando. A vida não era perfeita. O trabalho era estressante às vezes, o namoro com altos e baixos, e meu apartamento ainda precisava de uma boa pintura. Mas pela primeira vez na vida eu estava em paz. Não esperava mais um telefonema exigindo meu tempo. Não me preparava para críticas, não me encolhia para não balançar o barco. Eu era só a Mônica imperfeita, me curando e finalmente livre para viver nos meus próprios termos. Às vezes, os piores acidentes acabam levando às melhores mudanças. Às vezes, é preciso quebrar para poder se curar de verdade. E às vezes, a família que você escolhe vale mais do que a família em que você nasceu.